paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje vamos para o capítulo 26, onde Paulo faz sua defesa diante do rei Agripa, né? Aquele convidado do rei que agora estava ali. E até o rei disse ao rei Agripa que queria que ele entrevistasse Paulo, né? Para ouvisse sua defesa, para que ele escrevesse algo para mandar para o rei de Roma, por conta que não via culpa naquele homem para ser morto. Mas os judeus queriam porque queria a morte dele. Mas tudo isso aí tinha o agir de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema é: Paulo dá o testemunho da sua salvação. É fundamental a gente dar testemunho da nossa salvação. Porque tem pessoas que precisam ouvir o agir de Deus nas nossas vidas. E o Senhor, o propósito de Deus ali, era que Paulo desse testemunho para aquelas autoridades. Porque quando aquelas autoridades se encontrar com Cristo, eles não vão poder dizer que não ouviram a voz do Senhor. Porque teve um preso, como muitos, né, que o Senhor levantou, não só servo de Deus, como com poder intelectual capaz para ali falar do amor de Deus. Porque Jesus usa as pessoas certas para cada situação. Amém? Atos 26, a partir do 1 até o 18. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar sua defesa? Então Paulo estendeu a mão e fez sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, sinto muito feliz por poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. Ali estava Paulo com mais uma oportunidade para falar o rei diante de tudo aquilo que tinha acontecido a ele. Já tinha falado o rei, já tinha falado daquele primeiro governador, né, que tinha ido embora, e agora estava diante do rei Agripa, ia falar ao rei também que estava ali, que era convidado. Antes ele tinha se defendido diante de Félix. Mas o governador Félix saiu e ficou o rei Agripa, naquela província onde ele estava preso. Como esse rei Agripa com sua família, sua esposa, aqueles mais nobres da cidade estava ali, então agora era a vez dele se defender diante daquelas autoridades. Especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus, portanto peço que o Senhor me escute com paciência. Quando ele disse com paciência, porque ele tinha um testemunho um pouco extenso, mas ele deixou bem claro que os reis conheciam, né, os costumes, as normas da religião dos judeus. Porque se eles conheciam, eles iam saber que diante daquela situação de Paulo, aquele testemunho, por ter se encontrado com Jesus, não era motivo para a morte, né? Quem anda com a verdade tem a verdade em si. Paulo tinha a verdade. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo, também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Você está vendo como é fundamental ter testemunho? E Paulo estava falando da juventude dele. Eles sempre souberam e podem confirmar isso, se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa região. Quer dizer, ele era dos fariseus, os quais era muito rigoroso, onde ele também matou, né, participou da morte de Estevão, quando mataram Estevão ali, o diácono do Senhor, por conta da religião. Porque esse fariseu era extremamente rigoroso pela lei. E diante daquela lei deles, eles achavam que estavam fazendo o certo. E Paulo fazia parte dessa lei. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperado na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo, que se adora a Deus dia e noite, também esperavam ver o cumprimento dessa promessa. Por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Tudo isso aí não fazia muito sentido para o rei, porque ele não tinha compromisso com religião.
O compromisso com eles era com a política, com o poder. Hoje não é muito diferente, né? As autoridades vão para as cerimônias religiosas, mas o maior compromisso deles é com a política. Cada um no seu quadrado, não é verdade? Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscitou os mortos? Paulo disse, ainda eu mesmo pensava... Veja que isso foi uma pergunta do rei a Paulo. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscitou os mortos? Por quê? Porque os judeus estavam acusando Paulo disso. Os judeus não acreditavam que Jesus tinha vindo ao mundo e tinha ressuscitado. Mas Paulo tinha tido um encontro com ele. E aquilo era o testemunho da sua salvação. Como é que é da minha salvação, meu testemunho seu? Esse Jesus nos salvou, não para a gente andar de qualquer jeito, mas para a gente ser novas criaturas e dar testemunho dele. E era exatamente o que Paulo estava falando agora. Da religião que ele foi, né, dos fariseus, ele não acreditava nisso que Paulo acreditava. Paulo disse, ainda eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus o Nazareno. Olha Paulo falando que foi contra Jesus. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes de sacerdotes, prendi muitos seguidores de Jesus. Quando era condenado à morte, eu também votava contra eles. Coisa boa é andar com a verdade. E Paulo estava falando do tempo que era contra o povo de Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente anda com a verdade. Mesmo que o nosso passado doa, mas tem que andar com a verdade. Durante muito tempo, eu castiguei em todas as sinagogas, os expulsei a negar sua fé, tinha todo o ódio deles, que até fui a outras cidades para persegui-lo. Olha, veja que ele deixa bem claro aqui que castigou o povo de Jesus, que se esforçou para destruir a fé deles. Veja que contraste, né? Agora estava preso pela palavra de Jesus, por ser seguidor de Jesus. Porque o Senhor pega o que não é e faz ser. Deus transforma a maldição em bênção. E foi exatamente o que Jesus fez na vida de Paulo. Se você está passando por alguma situação difícil, seja um filho, um marido, uma parente, não é cristã, está nas drogas, seja onde for, Jesus é especialista em transformar a maldição em bênção. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo queria destruir a fé deles. Paulo destruía, castigava. Ele mesmo estava aqui contando. E agora estava sendo punido por ser seguidor de Jesus. Ele é grande, Jesus. Aleluia. Paulo continuou. Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia veio do céu uma luz mais brilhante que do sol, o qual brilhou em volta de mim, dos homens que estavam vigiando comigo, viajando comigo. Olha que Paulo vinha com carta para prender o povo de Jesus, e agora ele contando do encontro de Jesus com ele. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizia, em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Quem se revolta contra você pela fé que você exerce, está se revoltando contra Jesus. Veja que problema arrumou para ele ou para ela mesmo. Aí você diz, mas estão arrumando problema e fazendo dificuldade, trazendo para mim. Tá, não. Isso é a provação que você tem que passar. Mas na hora certa, Jesus chega lá. Então eu perguntei, quem és, ó Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Olha. Mas levantando-se, fiquei de pé e apareci a Jesus para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros e que viu hoje, anuncie o que ele ouviu mostrar depois. Perdão, eu vou ler de novo, né? Eu
fui muito rápido. Veja o que Jesus disse a ele na estrada de Damasco. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, Jesus dizendo a Paulo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Tudo foi o que Jesus disse a ele na estrada de Damasco. Está orando por alguém? O Senhor vai fazer isso com essa pessoa. Vou livrar vocês dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. O Senhor já estava falando exatamente o que ele ia passar. E agora ele já estava contando. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus, então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Tudo isso o Senhor falou com Paulo na estrada de Damasco. E Paulo agora contando ao rei Agripa, aquelas autoridades e todos aqueles que estavam ali junto, com o rei daquela cidade, Félix. Então, irmãos, o Senhor sabe trabalhar. De perseguidor passou a perseguido. E Jesus disse que ia levar ele para outros lugares para pregar, onde não iam acreditar nele, iam perseguir ele. E foi exatamente agora essa situação. Então, perseguição que a gente passa, algum tipo de afronta, também fizeram isso no passado com os homens de Deus. Continue perseverando, fazendo a obra, porque o Senhor é com Paulo e é com você. Amanhã vamos terminar o restante do testemunho de Paulo. Dê testemunho da sua salvação, independente das pessoas te dar crédito ou não. Dê testemunho porque o Senhor é com você por onde você andar. Seja qual for a sua situação que você está passando, Jesus disse que no mundo a gente tem aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, que Ele venceu o mundo e que Ele está comigo e com você. Dê testemunho, Ele está com você. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.